Olá, sejam todos bem-vindos à nossa aula semanal de Vedanta, que nesse momento está utilizando o Yoga Sutras para introduzir, para colocar os principais fundamentos da tradição védica como um todo. A gente não pode confundir Yoga Sutras, essa palavra yoga, com um texto que vai ensinar a gente a se esticar, que vai ensinar a gente a se alongar. Yoga tem sido comumente associado a somente uma atividade física, apesar de dizerem que não, sempre diz que é muito mais do que uma atividade física, porque é muito mostrado os asanas, os famosos asanas, que são muito bons para a saúde, para o equilíbrio do sistema nervoso, enfim, para a melhora do nosso corpo e mente como um todo. Só que o asana, ele é um degrau, e um degrau relativamente pequeno, quando a gente se depara com todo esse processo chamado de yoga, que é um processo de autoconhecimento. E dentro do Yoga Sutras, o yoga é um processo de autoconhecimento, é uma prática espiritual. E por espiritual nós queremos dizer em buscar a nossa verdade, buscar aquilo que é mais verdadeiro para nós. E a tradição védica, através dos seus Mahavakyas, as suas grandes frases de ensinamento, ela muda completamente a nossa perspectiva. Como o Mahavakya é muito bonito, que diz Aham Satyam, eu sou a minha verdade, Jagat Mithya, e o universo ele é aparente em relação a essa verdade. Em relação à minha fonte de bem-estar, contentamento, satisfação, felicidade e paz, eu sou a verdade, é de mim que isso vem, porque uma pessoa, uma situação e um objeto não pode dar absolutamente paz para alguém, ninguém dá paz para outra pessoa. A gente tem prazeres momentâneos, assim como lidando com o mundo, com as situações e objetos, nós também temos dores que são momentâneas, que não perduram em relação a essa verdade essencial de cada um de nós. Então, em relação a essa verdade, o universo ele é uma aparência de nomes e formas que se transformam a todo momento e são impermanentes. Uma hora a gente pode dizer que algo é bom e daqui a pouco passa um tempo a gente já diz que não é mais tão bom. E assim as coisas vão se modificando. Inicialmente a gente escuta, é muito bom de ouvir o ensinamento, algo completamente original e algo que toca algo intimamente em nós. Só que temos que fazer um caminho para a gente alcançar a visão desses sábios. Porque mais do que acumular informações, ficar aqui pegando palavras em sânscrito, um monte de informações, o que nós queremos com essas aulas e o objetivo de Vedanta é alcançar a visão desses sábios. Então, o propósito é transmitir uma visão que em uma primeira instância a gente vai escutar, uma segunda instância a gente vai fazer uma reflexão e uma terceira instância a gente vai fazer uma contemplação, que é uma palavra muitas vezes que as pessoas confundem, Acham que a contemplação é a pessoa senta lá, olha uma árvore e diz assim, nossa, que dia maravilhoso. Não deixa de ser uma contemplação, um reconhecimento. Só que a contemplação de Vedanta é nesses Mahavakyas. Como enxergar essa verdade que foi dita agora através desse Mahavakya? Aham Satyam, Jagat Mithya. Do ponto de vista da felicidade e da paz, a fonte de tudo isso sou eu.
e do ponto de vista da felicidade e da paz, o mundo ele é aparente, apesar de experimentarmos muitos prazeres, mas é aparente porque a fonte última não é a conclusão de uma tarefa, não é o sucesso e o fracasso, não é definitivamente, mas até que essa conclusão seja feita e a pessoa possa estar aberta a fazer uma jornada interior, muita coisa precisa acontecer. E enquanto isso não acontece, o autoconhecimento ele não se abre. Pode ser uma jornada de autoajuda. A pessoa precisa de uma motivação para fazer suas atividades diárias. Mas autoajuda e autoconhecimento não são a mesma coisa. Autoajuda vai te ajudar. Só que em uma última instância, autoajuda não tem como te liberar de uma luta por buscar paz, contentamento e uma suficiência para que você esteja bem com você mesmo. Que você não tenha um apego, uma conclusão que algo externo a você é essencial para o seu bem-estar. Que sem aquilo ali, você não pode ficar bem. Porque esse pensamento, essa conclusão, é o que nós chamamos de uma ignorância. E isso deve ser eliminado. Então, o Yoga Sutras começa quando esse questionamento ele é muito bem feito, assim conta a história, a pessoa encontra o seu professor e somente aqui o ensinamento realmente vai começar. Porque a pessoa, ela enxerga o valor, né, desse processo e o que esse processo pode dar, que em última instância é a liberação de um sofrimento, de uma visão de insuficiência para estar bem consigo mesmo, para estar ok frente à realidade da nossa vida, porque a não aceitação da realidade é o que vai levar ao sofrimento. Por vezes, a realidade não é agradável. Por mais que a gente esteja num caminho de autoconhecimento, esteja conectado com pessoas agradáveis, pessoas boas, esteja alinhado com a sua aptidão, mesmo assim, tem muitos momentos que a realidade da vida, ela não é agradável, ela é desagradável. Só que se a forma de ser feliz é ir melhorando, 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 até se tornar uma pessoa perfeita, que não erra mais, que elimina tudo que é ruim e vive só o bom. Esse plano de vida é racional, é ideal, mas do ponto de vista da felicidade, da paz e da tranquilidade, ele não funciona, porque a gente não consegue se afastar e eliminar tudo o que é desagradável. Isso não é possível. E, portanto, o que os Vedas, o que Patanjali, através do Yoga Sutras, que não é um texto para te ensinar a se alongar, que está sendo interpretado à luz de Vedanta, ele vai como um fio, porque Sutra é um fio. Ele vai conectar as palavras e ele vai conduzir a nossa mente para que, mais do que um acúmulo de informação, nós possamos alcançar a visão desses sábios. A visão de que nós, essencialmente falando, não temos um problema. Como essência, nós somos completos. Como dentro de uma história, a história tem os seus altos e baixos. Mas como um ator da história da nossa vida, o ator em si, ele não tem um problema. E descobrindo essa verdade, a gente consegue olhar para esse universo como uma aparência. Não que não tenha uma existência, mas que do ponto de vista da felicidade, não é uma situação, não é um objeto e uma pessoa a fonte disso. Porque se você chegou até aqui, você sabe que isso não é uma verdade, que uma pessoa não pode dar paz para uma outra pessoa, bem-estar para uma outra pessoa, apesar de influenciar.
Uma casa confortável pode te influenciar um bem-estar, mas tem um monte de gente dentro de uma casa confortável que está em depressão. Tem um monte de gente que a pessoa olhando de fora diz, nossa, se eu tivesse a vida daquela outra pessoa, eu seria completamente feliz. É uma ilusão, porque tem muitas pessoas que têm uma vida muito boa e não conseguem estar bem consigo mesmo. E o plano de se distrair o tempo todo, ocupar sua mente o tempo todo, ele funciona a curto prazo. Só que ninguém consegue fugir de si mesmo a vida toda. Ninguém consegue fugir das coisas que nos enfrentam diariamente a vida toda. A pessoa leva a mente para um oposto, para não... Isso não funciona do ponto de vista da felicidade. Fugir do nosso dever, fugir dos nossos compromissos. Então, concomitante à nossa vida, a gente começa a olhar para um outro ponto muito importante. Eu preciso dedicar um tempo a estar em contato comigo mesmo, a tentar entender a mim mesmo e alcançar essa visão dos sábios, essa visão de uma tradição milenar que não tem um começo, que diz que, essencialmente falando, você é suficiente do ponto de vista do seu bem-estar, do ponto de vista para estar em paz consigo mesmo. Você é suficiente e, alcançando essa suficiência, você pode mudar a tua perspectiva, como foi falado nas últimas aulas, e acomodar a realidade da sua vida como ela é, melhorando o que pode ser melhorado, mas também aceitando aquilo que não pode ser mudado, como o nosso passado. O nosso passado não vai ser mudado. A gente pode compreender e soltar certas emoções, raiva, mágoas, ressentimentos que estão atrelados a memórias de situações que nós não gostaríamos de passar, só que a vida, a nossa história nos levou a isso. Então, em vez de condenar as coisas, de tentar ser o juiz maior da vida, não me entendam mal, só que esse papel não é nosso. A gente não cria o script da vida, a gente direciona a nossa atenção. A gente escolhe, né, de uma forma um pouco limitada, porque o nosso livre-arbítrio não é total, a direção daquilo que a gente quer. E se eu quero eliminar, né, ultrapassar esse apego, por assim dizer, de algo que eu não controlo, que eu não tenho controle nenhum, para estar bem comigo mesmo, eu preciso mergulhar na fonte. E se o mundo não é a fonte, o que sobra tirando o mundo? Você. Você precisa... Quem é esse eu? Quem é essa pessoa, essencialmente falando, fundamentalmente falando? E o que o Yoga Sutras vai fazer através uma oportunidade de alcançar a visão desses sábios. Introdução feita, que já é a nossa aula, a gente formalmente começa lendo os sutras, né, cantando os sutras que nós já fizemos. Isso é uma forma de memorização, mas também de uma limpeza para a mente, né, que às vezes está cheia de preocupação e a gente escuta os sutras, né, o sânscrito, que é uma língua que pode ser cantada, né, que tem uma melodia e que é agradável. Depois a gente canta o mantra para os professores, reconhecendo aqueles mestres que vieram antes da gente, que dedicaram a vida à transmissão desse ensinamento, e também canta um mantra para Patanjali, que é sábio dentre os sábios. Om Prathamodhyaya
sadhyapadaha atha yoganuशासनम् yogaschitta vritti nirodhaha tada drashtu swarupe vasthanam vritti sarupyamitaratra vrittayah panchatayah klishtaha pramana viparyaya vikalpa nidra smrittayah pratyakshanumana gamah pramanani. Om Shuklam Baradharam Vishnum Shashivarnam Chaturbhujam Prasanna Dhyanayet Sarva Vighinopasantaye. Om Namah Shivaya Gurave Sachit Anandamurtaye Nishprapanchaya Shantaya Shri Shivanandaya Te Namaha Shri Vishwanathaya Te Namaha. Om Yogena Chittasya Padena Vacham Malam Sharirasya Cha Vaidyakena Yopakarotam Pravaram Muninam Patanjalim Pranjaliranatosmi Pranjaliranatosmi Abahu Purushakaram Shankha Chakra Siddharinam Sahasra Shirasam Shwetam Pranamami Patanjalim. Om. Namastê. Esse foi um resumo da primeira palavra do Yoga Sutras, que é Atha, que é o início de Narada Bhakti Sutras e é o início também de Brahma Sutras. Brahma Sutras é o último texto a ser ensinado quando a pessoa já passou por todos os tópicos de Vedanta e não só de uma maneira literal, intelectual, a pessoa entendeu. Por exemplo, a pessoa pode estudar sânscrito por muitos anos. Uma coisa é entender o significado direto das palavras, mas outra coisa é entender o ensinamento que está por detrás das palavras. Se a gente pegar essa introdução da aula que a gente fez, e não é somente uma introdução, é uma estar conectado aos sutras para entender a essência do ensinamento, para entender o caminho que está sendo feito ao longo desse texto, que é muito importante, um texto milenário que vem sendo ensinado até hoje e vai continuar sendo ensinado, porque as pessoas, quem é que não tem uma dificuldade de lidar com a mente? Para lidarmos com a mente, a gente precisa entender a importância, qual é o papel da mente na nossa vida. E Patanjali, ele coloca, a mente pode ser causadora de sofrimento através dos seus pensamentos, ou pode ser não causadora de sofrimento. Como o exemplo que a gente deu na aula passada ou em algumas aulas. A gente pode ter uma lembrança do nosso pai e, por uma infelicidade, por um karma ruim, esse pai foi um pai ausente, foi um pai agressivo verbalmente. E quando a pessoa olha somente para esse aspecto do pai, essa pessoa vai ter fortes emoções. E a solução emocional para esse problema, ela não vai funcionar, porque descarregar a raiva em cima de um pai não vai fazer com que essa pessoa se sinta amada por esse pai, porque a distância é cada vez maior. E aqui, uma solução espiritual, ela é abordada, no qual a gente aumenta a nossa visão e a gente consegue enxergar um ser humano fazendo um papel que muitas vezes não quis fazer, porque não é todo mundo que escolhe
ser pai, às vezes acontece, então tem uma pessoa ali. E uma pessoa que recebeu do seu próprio pai, no caso, o avô, né, essa raiva, essa condenação, por assim dizer, né, tem muita gente que tem uma negação frente a certos papéis que não consegue acomodar aquilo e passa uma vida inteira dizendo: e se eu não tivesse perdido meu pai na infância, a vida teria sido diferente, eu teria feito os meus estudos, eu teria feito uma boa faculdade. Isso vai levar a pessoa a um sofrimento, porque essa realidade não pode ser mudada. Faz parte da história de muitas pessoas não ter um pai presente. Então, prática, né, que é mudar o passado, ela é insuficiente, porque isso não vai acontecer. A solução de descarregar uma raiva num pai presente, num pai ausente, isso não está dizendo que a gente não tenha que falar sobre as nossas necessidades, sobre os nossos desejos, as nossas emoções. Isso também, em um certo nível, não vai funcionar, porque vai criar um distanciamento se é muito repetitivo. Ao mesmo tempo, a gente vai proteger. Então, ficar num lugar que a gente é machucado a todo momento pode não ser a coisa certa a se fazer. Só que no momento que a gente amplia a nossa perspectiva, que a gente muda a nossa perspectiva e a nossa visão, a gente pode acomodar essa situação. E acomodando essa situação, como o exemplo do pai, como o exemplo de uma... Quem tiver com quem está com o áudio aberto, faz favor de... Então, a gente precisa mudar essa perspectiva para lidar com certas situações de vida, porque o ensinamento ele foi passado. E o ensinamento ele tem uma lógica. Ele, por algum motivo, a gente não descarta logo de cara quando a gente escuta que a fonte do nosso bem-estar não é algo externo a nós, é algo interno, porque já foi experimentado isso, como foi falado várias vezes. Mesmo numa situação desagradável, a gente sente certas emoções, só que a gente não sofre por aquilo ali. Só que quando existe um apego, e o que é o apego? O apego é uma dependência emocional, no qual uma conclusão da nossa mente acredita que algo é essencial para o nosso bem-estar. E por mais que seja difícil de refutar, né, a ideia é que um pai não seja essencial, que uma mãe não seja essencial, é claro que eles influenciam muito o nosso bem-estar, mas o que queremos dizer é que eles não são a fonte, que não é a situação, porque senão uma pessoa que teve um pai ausente, imagina uma pessoa que foi adotada, tem pessoas que conseguem se realizar internamente sendo adotadas, tem pessoas que conseguem, mesmo sem ter a figura do pai e da mãe presentes ali, conseguem estar bem consigo mesmo. E esse é o ponto. Voltando para aquele Mahavakya, Jagata, desse ponto de vista, é uma aparência. E Aham, eu, o que é esse eu? É a verdade da fonte dessa satisfação, porque eu, você, nós somos suficientes para estarmos bem com a gente mesmo e abraçar a nossa própria história e se apaixonar por esse personagem, por essa personagem que está transitando entre os vários papéis, entre as várias tarefas, como o papel de mãe, o papel de esposa, o papel de uma pessoa que no momento se desligou de uma família e está se reconstruindo, porque tudo isso são papéis que estão ajudando a que você se encontre novamente, porque a fonte de tudo isso está
em você. Escutar é muito bom, só que se a mente não tiver o preparo necessário, a gente não alcança a visão e a gente fica naquele nível da crença. É muito bom para ser verdade, só que numa das primeiras dificuldades que vem, a pessoa larga aquela instrução, porque aquela instrução não faz parte ainda dela. Somente foi escutada, somente foi vista na atitude, né, de outras pessoas. É muito bonito ver uma pessoa madura lidando com a vida. Só que aquele comportamento, aquele conhecimento é daquela outra pessoa. Não está incorporado na gente. E Patanjali, desde lá do início, ele coloca: é necessário um comando sobre a mente, uma mudança de perspectiva, uma transformação, sim, que vem ao longo da jornada da nossa mente, da forma como a gente vê. E é muito comum também falar dessa palavra comando e pensar que é uma restrição total. Uma restrição total de desejos, é uma vida de renúncia e de ascese, disciplina o tempo todo, uma vida de privação. E comando sobre a mente não é isso. Só que uma mente que não é treinada, uma mente que está completamente apegada, completamente iludida, completamente baseada numa perspectiva, numa visão errada de si mesmo, não consegue encontrar essa verdade. Por mais que possa ser escutada, por mais que essa pessoa possa ter contato com outras pessoas, mas demanda uma disciplina. E essa disciplina é o que é chamado de yoga, que compõe a asana, porque o corpo precisa de um exercício físico. Passou a fase que a gente mantinha a nossa saúde somente com o trabalho. Hoje os trabalhos são muito repetitivos. Senta, fica falando, utiliza as mãos, utiliza somente a mente. E o corpo, ele necessita de volta e meia um realinhamento, uma regulagem de motor, como uma revisão de um carro. O corpo também precisa desse trabalho, porque se você não encontrar saúde, não tiver o mínimo de saúde, a atenção da sua mente não vai estar em buscar essa verdade interior, vai estar em manter esse corpo, que é algo básico. E se você passa por um problema emocional, por um problema físico, isso não está fechando a sua porta do autoconhecimento, a sua porta espiritual. Provavelmente isso é o ponto de abertura, porque a gente não encontrou as respostas no mundo convencional. Nas redes sociais, que tudo é simples, tudo é tão fácil, todo mundo consegue se curar, consegue aliviar as suas emoções com um livro de autoajuda. Só que é engraçado, que para mim quando começou não funcionou e provavelmente para você também não funciona. Não quer dizer que não ajuda, mas não é uma solução definitiva. E se o mundo não tem uma solução para ele mesmo, a solução é uma solução espiritual de mudar aquilo que pode ser mudado. E o que pode ser mudado? A forma como você enxerga a vida, limpando equívocos de percepção e limpando confusões que nos levam a uma dependência emocional de situações, pessoas e objetos. E essa disciplina vai levar você a encontrar uma liberdade dentro de si mesmo. E quando isso estiver feito, o resultado é: você tem a experiência direta, você alcançou a visão desses sábios, que fundamentalmente falando, você é suficiente para o seu bem-estar. Não existe um problema, fundamentalmente falando. Do ponto de vista das emoções, não existe uma solução, porque a gente vai ter sempre emoções. Só que eu posso sentir tristeza sem sofrimento. Eu posso sentir raiva
sem sofrimento. Eu posso viver o luto sem sofrimento, porque eu consigo acolher a realidade da minha vida com sucesso, com fracasso, com prazer e com dor, porque esse é o movimento do mundo. Só que essa não é a minha verdade. Aquilo que é real para mim, que é real para você, apontado pelos Vedas, é Satchid Ananda. É aquilo que é imutável, que é sermos conscientes. Essa mesma consciência que faz você saber o que está acontecendo aqui nesse momento, que pode ser vista como uma luz, metaforicamente falando, porque sem luz você não percebe nada. Então, dessa luz, a gente ilumina essa lente, como um óculos. A gente coloca a nossa atenção num óculos e a gente enxerga. E que óculos é esse? A nossa mente. A nossa mente que vai ser o instrumento, que é aquilo do qual, né, a gente possibilita as nossas experiências. Só que sem consciência, sem essa atenção, por mais que exista o instrumento, nada pode ser percebido. Você está num quarto escuro ali, você não enxerga nenhum objeto, mas você está ali, a sua presença está ali. Então essa presença, na forma de uma luz, ilumina e revela todo esse universo de nomes e formas, de nomes e formas. E mais do que isso, essa mesma consciência é também silêncio, é também quietude e é também paz. Então aquilo que é imutável, que é sempre presente, independente das mudanças externas, é Satchidananda, é consciência e é a fonte do teu próprio bem-estar, que é o que fundamentalmente deve ser definido como eu. Quando você fala de si mesmo e você fala a palavra eu, a atenção deve ser levada para dentro. E ali não tem mais uma conclusão de um personagem, de uma tarefa, de uma memória. Existe uma estabilidade, existe uma tranquilidade, existe uma paz. E o mais incrível disso tudo é que nem você nem eu podemos nos livrar disso. A gente não pode se livrar disso, a gente não pode se afastar disso. Só que quando vem uma onda e a nossa mente ela é perturbada e a nossa mente está agitada por várias emoções, a gente perde essa visão. E a gente cai num apego, numa conclusão, numa dificuldade de aceitar essa realidade. Só que a solução para o mundo, para lidar com o mundo, em um nível ela é prática, obviamente. Uma pessoa que está sem dinheiro vai precisar trabalhar. Uma pessoa que tem um conflito com o seu marido, com a sua esposa, vai precisar sentar e conversar. Só que em última instância, a solução é uma solução espiritual. Porque o plano de vida, que a gente já falou sobre isso, no qual a busca por uma melhoria, eu vou melhorando, até que eu não faço nada errado, eu elimino tudo que é ruim, desagradável e vivo só o bom. Do ponto de vista da felicidade, da paz e da tranquilidade, ele não é real, porque não é possível eliminar tudo que é desagradável. Nós não temos esse poder. A gente vive aqui nesse mundo com um sócio. E esse sócio é o Criador. Mas que não é só o Criador, ele é aquele que mantém e destrói também. Então saiba que quando coisas na sua vida estão sendo destruídas, a energia que destrói é a mesma que constrói. É a mesma energia que conecta você ao amor, é a mesma energia que conecta você com a raiva. Portanto, dessa mudança de perspectiva, que por enquanto não está firme ainda, porque a gente só está escutando o ensinamento. E é muito bom de escutar o ensinamento, mas estamos fazendo o nosso processo, a nossa jornada interior e largando um peso das nossas costas que a gente carrega, tentando ser perfeito, tentando agradar a todo mundo, tentando ser aprovado pelas outras pessoas, o que não vai acontecer.
e se auto-empoderando, que não é se tornando uma pessoa prepotente, não é porque eu sou suficiente para o meu próprio bem-estar que eu sou uma pessoa acima das outras pessoas. Não, eu sou uma folha, em termos de indivíduo, de uma árvore. E a árvore é o samsara. É esse mundo que faz as pessoas andarem de um lado para o outro, de um lado para o outro, buscando a sua felicidade fora de si mesmo, executando várias funções, tendo como resultado das suas tarefas sucesso e fracasso que no fundo é determinado por outras pessoas. Porque tem muita gente que é dito ser um sucesso, que do ponto de vista interior se acha um fracassado, porque coisas tão básicas como escutar uma outra pessoa, como sentar na sua casa num domingo com tranquilidade, isso não está disponível para uma mente extremamente ansiosa. Só que Patanjali é sábio dentre os sábios, ele não é um qualquer. E Patanjali coloca esse trabalho de condução da nossa própria mente. Precisa existir isso. E a gente está batendo, falando, que essa condução ela está muito associada a uma mudança de perspectiva. Só que a gente precisa ter um foco para olhar para as coisas, para revisar certas coisas, não no nível da ruminação, porque a ruminação vai te levar a um sofrimento, mas para soltar principalmente a dependência emocional, que é um apego fruto de uma ideia equivocada que faz com que a gente conclua: eu não sou suficiente, você não é suficiente. Como é que eu me preencho? É comendo cada vez mais, é agradando cada vez mais as pessoas, é me matando de trabalhar, trabalha, mas ao mesmo tempo nutrindo uma carência de estar em conexão com os filhos, uma carência de estar em conexão com os amigos. E a gente vai precisar olhar para os nossos desejos, só que tirando o apego, porque a nossa história vai acontecer nesse mundo. Só que não é um mundo, não é uma situação, não é uma pessoa, não é um objeto. A fonte do nosso bem-estar, essa suficiência, está em nós. E o resultado desse comando sobre a mente é alcançar essa visão desses sábios. É agora, quando você está aqui sentado e sentado, é conseguir olhar para si mesmo, e quando essa palavra eu é apresentada, você encontrar uma acomodação. Você se conectar com esse silêncio, essa consciência interna, que não é um objeto que vai ser visto como um pensamento de uma montanha na sua mente, porque é aquilo do qual você vê. As Upanishads dizem a mente da mente, é aquilo do qual a mente pode funcionar, é aquilo do qual o ouvido pode ser percebido, a audição pode ser percebida, as sensações podem ser percebidas, as emoções podem ser reconhecidas, a nossa história pode ser reconhecida. É uma testemunha silenciosa que não é tocada por nada nesse mundo. E essa testemunha é o que é chamado de verdade. Ela tem ela ou ele, né, esses pronomes assim, eles só são um apontamento, né, porque não é, a gente não pode, não me entenda mal, mas não é um gênero, um sexo que nós estamos apontando, é aquilo que está além, não tem uma forma genérica, por assim dizer, seja um homem ou uma mulher. A nossa essência transcende a tudo isso, transcende até mesmo as palavras. As palavras são apontamentos para que a nossa mente encontre essa verdade interior e se estabeleça. Se de um lado nós temos o comando da mente para enxergar isso, para aquietar e enxergar essa verdade, do outro lado a gente tem a união.
A gente quer se estabelecer nesse eu, nessa fonte que é a nossa verdade, que é uma testemunha, uma consciência, uma atenção consciente que a tudo ilumina. Isso não descarta o nosso corpo, isso não descarta a nossa história. Só que em termos de realidade, isso é imutável, porque o corpo se modifica. Tem pessoas que trocam aí de sexo e internamente essa essência não é tocada. A mente adquire conhecimento, a mente comete vários erros, mas internamente isso não é tocado. Um exemplo que é dado é o sonho e o sonhador. O sonhador é a realidade do sonho. Essa divindade interior, esse eu interior, por assim dizer, ele é a realidade desse corpo, dessa mente e de todo esse universo, porque consciência não tem uma dimensão, um tamanho, uma profundidade e, portanto, não se limita a um indivíduo. É aquilo que vai iluminar, que vai animar, junto com o corpo sutil, todos os indivíduos, como a eletricidade ilumina, faz, proporciona que todos os computadores possam funcionar. É uma única eletricidade é capaz de fazer isso. Uma única consciência, uma única fonte ilumina todos esses indivíduos que se manifestam, do não manifesto surgem e têm uma vida, um período aqui para amadurecer, para encontrar essa verdade e vão, no final dessa história, voltar ao ponto de partida. Até mesmo a morte, ela é uma aparência, porque nada sai desse universo. Tudo volta para esse universo que tem como uma base essa mesma essência, a sua mesma natureza, é uma única. E essa é a visão dos Mahavakyas quando é dito Tattvam Asi, Tattvam Asi. Você é aquele, o eu, e Ishvara, o Criador, o todo, a identidade desses dois que parecem ser tão separados, porque tem uma diferença de poder tão grande, de conhecimento tão grande. A realidade dos dois é uma única, que é chamado de Brahman, o grande, que é a nossa própria essência. E a gente pode ver do nível individual, que a gente chama de eu, mas do nível total, que é chamado de Brahman. É aquilo que existe, como se fosse a tela no qual todo esse universo é pintado. Nomes e formas. Só que no fundo, essa base é uma única. E essa visão, ela faz com que uma pessoa brilhe os seus olhos. Porque ela é muito bonita, ela tem uma poesia envolvida. E o processo de yoga que está sendo apresentado aqui no Yoga Sutras, através desse texto maravilhoso, nessa forma de sutras que traz esses conceitos, e a gente está mergulhando nesses conceitos, é para fazer essa preparação que a mente precisa para alcançar a visão dos sábios. E um único texto é suficiente, a gente não precisa de vários textos. Um único texto, ele é suficiente, só que dificilmente a gente vai conseguir alcançar o nosso intelecto, a nossa visão emocionalmente em um único texto. E é no caminho que a gente vai fazendo a transformação, no qual eu escolho uma direção, eu tenho um desejo, só que no momento que eu escolhi o desejo, ao mesmo tempo que eu me trabalho internamente para me estabelecer nessa verdade, que eu sou suficiente para o meu próprio bem-estar, eu começo a me desenvolver, a me fortalecer para acolher a realidade da própria vida. Mudando a perspectiva, porque não adianta dizer que está tudo bem, porque não está tudo bem ver uma mãe e um pai doente, não está tudo bem ver o término de um relacionamento, mas ampliando
a perspectiva da nossa vida, trazendo a visão de karma, de ação e resultado, trazendo a perspectiva diferente de como a nossa mente funciona, que a gente está falando há várias aulas, trazendo a perspectiva de onde está a fonte dessa paz. É possível acomodar a vida como ela é. E esse é o processo de yoga. Para isso a gente vai precisar limpar, né, um tanto de ignorâncias, e Patanjali ele foca muito nesse trabalho mental. E por que Patanjali não é... Ele já é um sábio, só que ele é sábio dentre os sábios, porque ele oferece um caminho para limpar as impurezas da mente, né? E as impurezas da mente são aquilo que tira a nossa paz, essa visão da paz, porque na visão dos Vedas a gente não alcança a paz. Porque se a gente alcançar algo, por que a gente não pode perder aquilo que a gente alcançou? A gente pode perder, só que não é alcançado, é reconhecido como sempre estando presente. E isso não é uma ideia, né, para você acreditar, para mim acreditar. Isso é a sua realidade. Tanto é que se a gente pergunta agora para você que está me vendo aqui e a sua mente não está dividida, preocupada, ansiosa com um monte de coisa, eu pergunto, olha para si mesmo, o que você vê agora? Se você disser nada, você não está compreendendo a sua experiência. Se você dizer nada, você não está compreendendo a sua experiência. Porque além dessa aparente ausência de talvez um redemoinho de pensamentos, a base da mente é silêncio, a base da mente é quietude, a base da mente é paz. E não dá, a gente não consegue tirar isso. Você pode falar o tempo todo sem parar. Você pode pensar em um monte de coisa desagradável. Mas não dá para eliminar isso. Porque isso é uma realidade tão presente. A única coisa presente. Só que ao mesmo tempo, ninguém disse para nós, olha, quem sabe tu começa a olhar para dentro de si e devido a uma conclusão equivocada, a uma ignorância, a gente olha para fora. O que eu posso fazer para me preencher um pouquinho mais? Porque eu não me sinto nada feliz. Então eu preciso encontrar alguma coisa para ser feliz. Aí enquanto eu estou comendo, eu como, eu consigo me afastar um pouquinho de mim mesmo, porque eu não me suporto muito. Só que no momento que termina a comida, que a pessoa para de sentir o gosto do sal e do açúcar, aquele mal-estar já vem. Aquele mal-estar já vem. E isso tem acontecido por muito tempo. Até que existe um despertar. A gente poderia falar meses sobre esse início que é tão significativo e que não é o início para vocês, já caminharam um monte. Mas a pessoa chegou lá, a pessoa conseguiu fazer uma distinção. E dessa distinção, com o andar da carruagem, a transformação da nossa visão vai acontecendo. A transformação do nosso comportamento, das nossas atitudes frente à nossa vida vai acontecendo. E a gente começa a se soltar. A gente começa a se expressar. A gente começa a fazer escolhas que estão mais coerentes com aquilo que a gente quer. Mesmo que não agrade a todo mundo. Mesmo que envolva términos de ciclos, porque isso é viver a vida. E graças a Deus que a gente não depende da conclusão de uma tarefa para estar bem, que a gente não depende de sucesso e fracasso para estar bem ou não. Agora é desejável ter o sucesso em todas as áreas, mas se a gente tem uma compulsão, uma obsessão por algo que não está na nossa mão, ninguém quer estar em um hospital, só que as pessoas se encontram num hospital. E para isso, a mudança de perspectiva é a solução. Uma solução espiritual é a solução para situações desagradáveis. É a solução para situações que a gente não pode ter o controle. Só que não é de novo uma coisa de só se acreditar
E por isso a gente vai falar lá na frente um pouquinho mais sobre o universo, que é Ishvara, o Criador. Mas não é só o Criador, é aquele que mantém. E é aquele que destrói também. E é aquele, parece que é uma pessoa que está sentada em algum lugar dizendo essas pessoas são boas, eu gosto dessas pessoas, essas pessoas são ruins e eu não gosto. Se Ishvara fosse uma pessoa, ele teria um ego, e todo ego tem uma divisão. Ishvara não é uma pessoa. Ishvara, o Criador, que as pessoas costumam dizer Deus, e a gente não usa essa palavra aqui, ele é o próprio universo, material e inteligente, manifesto nas ordens naturais, que incluem a lei do karma, que incluem o dharma, a escolha apropriada nas ações. E viver uma vida de dharma, em muitos momentos, é abrir mão de um conforto emocional para fazer aquilo que é certo. Porque fazer concessões, né, para estar bem emocionalmente e aceitar coisas que por vezes são absurdas, lá na frente não vai nos trazer, não vai nos conectar a esse bem-estar interior, porque quando a pessoa fecha os olhos num travesseiro, a pessoa vai enxergar um vazio de uma conexão com outras pessoas, um vazio de ter tido tantas aptidões e não ter doado isso, porque para que ter aptidões se a gente não doa isso para os outros? Para que ter tantas capacidades e tantos dons se a gente não bota isso para fora? Então tem uma frase que diz assim: todo guerreiro quer ter uma luta justa. E quando a vida dá uma luta justa para um guerreiro, é uma bênção. Quando a vida dá pacientes para um médico, para uma médica, é uma bênção. Quando a vida dá filhos para uma mãe, para um pai que tem um dom de conduzir crianças e tudo mais, é uma bênção. A vida se torna uma bênção, no nosso papel se torna uma doação. Eu não tenho que vencer ninguém aqui, eu não estou aqui para vencer nem para ser derrotado. Eu estou aqui para cumprir o meu papel da melhor forma possível. Isso é poético, mas isso é uma realidade. A mudança de perspectiva nos empodera, sem precisar de algo, alguém passando a mão na sua cabeça e reafirmando você a todo instante, porque a sua reafirmação é a tua própria natureza imutável, que é a sua paz. E você, esse indivíduo, não é separado do todo. E o todo é o próprio Criador, o que mantém e também o que destrói. E entendendo isso, a única coisa que eu quero, que deveria ser buscada, é a conclusão dos nossos papéis. É a execução dos nossos papéis da forma mais apropriada possível, sim. Mas mesmo sabendo que, executando o seu papel, o resultado final não está na sua mão e nem na minha mão. Por mais que a gente presume que a gente tem um desejo, a gente coloca um esforço, mas mesmo assim, colocando o esforço, o resultado pode não vir agora. Pode vir em algum momento, porque o esforço é recompensado nessa vida. Só que não é só devido à nossa vontade. As nossas ações são influenciadas por leis naturais e pela própria lei do karma, tendo toda a ação um resultado, e esse resultado sendo influenciado por várias leis naturais. E assim a gente solta o apego e a gente refaz o nosso senso de competência completa e absoluta, que não é. Mas ao mesmo tempo a gente se trabalha, a gente busca algum tipo de disciplina para manter essa nossa mente estável, para aprimorar os nossos conhecimentos, mas a gente solta a obsessão, a compulsão, porque essa obsessão e essa compulsão
vão fazer a mente oscilar, porque quando aquilo que eu quero acontece, eu estou bem, ok. Só que isso é o quê? 25% da nossa vida, do nosso dia. E quando aquilo que eu não quero, quando aquilo que eu não quero, que eu quero evitar, acontece, eu estou mal. Se esse é o plano de vida, em termos de felicidade, tranquilidade e paz, ele não tem como dar certo. Porque muitas coisas que a gente não quer vão acontecer. Muitas coisas desagradáveis vão acontecer. Só que, do ponto de vista essencial, isso não é um problema. Isso é o que é chamado de vida. Então, a vida não tem um problema. Eu não tenho um problema. O problema, ele é uma ilusão. Fruto de um plano ideal e racional que não é real. Desse ponto de vista. Agora, do ponto de vista de sucesso e fracasso, do ponto de vista do poder, do ponto de vista desse jogo, dessa maya, desse samsara, essa ideia de querer melhora até um ponto que você chega à perfeição. Quem é que nunca viu a perfeição dos homens é o fulano de tal, é a profissão tal, é o plano perfeito, é a profissão perfeita. De uma perspectiva. Da perspectiva do dinheiro, o Elon Musk é um sucesso. Como é que é? Não é o Bill Gates, é o Steve Jobs. Da perspectiva do dinheiro, Steve Jobs é um sucesso. Ele mesmo não se via como um sucesso. Uma pessoa solitária que não conseguia se conectar com ninguém e que não se sentia amado. Deixou uma grande obra, sem dúvida alguma, deixou um legado. Só que a própria pessoa não se sentia bem com ela mesma. Então, de um ponto de vista da felicidade, não pode ser visto como um sucesso ou fracasso, porque isso independe, porque não é disso a fonte do nosso bem-estar. E a gente encontra uma suficiência nessa pessoa, né, fundamental, como a gente falou, e a gente acolhe o nosso personagem, eliminando as autocondenações, mas trabalhando, né, para amadurecer, para lidar com as situações que nos encontram, fazendo aquilo que é correto, começando novos ciclos, terminando ciclos antigos, mudando a forma de ver as coisas, em alguns momentos dando o braço a torcer, em outros momentos se tornando uma pessoa mais firme, e cada situação demanda atitudes diferentes. E isso está ligado com a nossa última aula, que é o Pramana. Isso é o Pramana. Isso não está sendo inventado por mim, eu estou chegando aqui. Não. Isso é o Pramana, que vem de uma linhagem de conhecimentos, no qual o primeiro professor, Ishvara é o primeiro professor. Então, as aulas de Vedanta, por mais que a gente veja o professor, não é o professor, esquece o professor. O professor é o personagem. Ishvara é o professor, ele é o primeiro professor. Então, a gente está se reportando em tudo que a gente faz na nossa vida com o primeiro professor. Por isso a gente tem que respeitar muito as coisas, porque a gente está lidando com o primeiro professor. E não queira desrespeitar o primeiro professor, porque o primeiro professor sabe te acolher, mas sabe ser muito duro quando precisa ser duro. Então é um erro desafiar o primeiro professor. Você deve estabelecer um diálogo com o Ishvara e manter essa lembrança, que vai ser falado mais para frente. Patanjali, ele traz, a gente vai chamar de um conceito, mas ele traz esse fundamento, essa visão, né, do universo como sendo a própria manifestação de Ishvara, o próprio Criador, né, o que muitas vezes as pessoas chamam de Deus, só que a gente não usa essa palavra porque cada pessoa entende alguma coisa
sobre Deus. E uma coisa que a gente pode dizer aqui em Vedanta é que Deus não é uma pessoa com um ego, com preferências, isso é bom, isso é ruim, a gente vai ver mais lá para frente. Então, o Pramana, ele envolve esse ágama, o conhecimento na forma de palavras, sendo passado pelo primeiro, Ishvara. Só que o segundo e o terceiro, se eles não se trabalharem, o conhecimento não vem limpo. Ele vem cheio de recalques, ele vem cheio de ignorâncias. Porque os professores também têm os seus papéis. Assim como um pai e uma mãe também têm os seus recalques, as suas dificuldades, que vão sendo limpas ao longo do caminho. Então, Agama, o meio de conhecimento na forma de palavras, ele está sendo transmitido. Anumana, a reflexão, a lógica, a gente aqui está fazendo a reflexão, né? A gente está aberto, está escutando e está refletindo, será que isso faz sentido? E o conhecimento fala o tempo todo da nossa vida. Porque se a gente pegar essa aula de hoje, a gente falou sobre Pratyaksha, experiência direta, Anumana, reflexão, e Agama. A gente pode pegar o livro aqui, que é até o livro indicado aqui da professora Glória Arieira, o Yoga que Conduz à Plenitude. Que leitura comentada nós vamos fazer, professor? Não tem leitura comentada nenhuma. O livro é uma base. O comentário da professora Glória Arieira é muito útil, mas é uma transmissão de algo que transcende esses comentários. O estudo tradicional, ele não é uma leitura comentada que nós estamos fazendo. É a transmissão de uma visão. E o nosso tema da nossa aula de hoje é exatamente o Pramana. E a gente foi para vários conceitos, várias definições, vários entendimentos que a gente precisa ter para ir avançando nesse caminho. E assim a gente faz a reflexão para buscar o quê? O Pratyaksha, a vivência. Porque se você enxerga o que está sendo falado aqui, você não precisa de um livro todo dia, eu preciso ler e tudo mais, faz parte de você, o conhecimento está firme, você não tem dúvidas disso. E por isso a memória é algo que também é muito trabalhado nessa tradição, estudo de sânscrito, a memorização dos sutras, dos versos, porque a gente precisa memorizar a lembrança, lembrar disso para que essa visão possa se concluir e que você possa se estabelecer nessa verdade que foi dita, está sendo dita e será dita para aquelas pessoas que estão prontas, que estão prontos para fazer esse processo. E ao mesmo tempo que hoje se tem muito acesso à informação, é tão difícil quanto lá no passado, que se tinha que subir os Himalaias para ter acesso a um conhecimento como esse. Hoje, a confusão que se instaurou a respeito de palavras como yoga, como meditação, como espiritualidade, encontrar um caminho, é Ishvara, o primeiro professor, nos dando o guia, porque realmente é muito difícil. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shri Gurubhyo Namaha. Hare Om. Um namastê, pessoal. Um forte abraço. Lembrando que a gente mudou o nosso horário da nossa aula. A gente passou para quarta-feira às 7 da manhã. Muitas pessoas fazem a gravação, que não tem problema algum. Agora vamos olhar de uma perspectiva, já que a gente está falando tanto de perspectiva. Olha a diferença da gente começar o nosso dia, em vez de pegar uma rede social, em vez de se encher de asneira, preocupação e outras coisas, a gente começa
com uma contemplação, porque escutar o ensinamento é também uma contemplação. E desse ponto de partida, a gente vai cumprir com o nosso dever. Desse início, a gente faz uma meditação, o yoga, que hoje as nossas aulas estão todas estabelecidas, né? Pela manhã, a gente faz esse papel de junção com a gente mesmo e todos nós vamos fazer outras atividades e vamos cumprir com o nosso dever. Bom dia, um forte abraço, tchau.